mundo está um caos. E agora temos mais esse tsunami da inteligência artificial, com ChatGPT, Midjourney, DALL-E, muitas coisas acontecendo. Devo desistir de pensar e agir com estratégia? Muito pelo contrário. Mais do que nunca, a estratégia, que é o elo entre as ideias e o mundo real, entre o que eu penso e como eu devo agir, ela deve ser muito bem compreendida para nos ajudar a navegar nesse mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, VUCA, VUCA na sigla em inglês. E é sobre o entendimento desse contexto fundamental para o estrategista que nós vamos tratar nesse vídeo. Bem-vindo ao canal Strategize. Eu sou Rodolfo Padovski, comandante fuzileiro naval da Reserva da Marinha, mestre e doutor em administração, com ênfase em estratégia e inovação, e um entusiasta dos benefícios que o conhecimento da estratégia pode trazer para todos que a estudam a partir de fontes sérias e didáticas, e principalmente levando em conta os dois lados da mesma moeda, guerra e negócios. Se você ainda não se inscreveu ou segue o canal Strategize, convido a fazer isso porque lá há muito material de qualidade e atemporal para o desenvolvimento do pensamento e do planejamento estratégico. Pois bem, nesse vídeo vamos explorar o que é esse ambiente VUCA para você conseguir montar uma estratégia apropriada para a sua situação. É um conteúdo baseado em teoria sólida e com aplicações práticas. Seguiríamos aí esse roteiro. O que é VUCA? O que o VUCA tem a ver com estratégia? Veremos a origem do VUCA e depois a transição dele do ambiente de guerra para negócios. E depois veremos aí estratégias específicas para cada uma das dimensões do VUCA. E estratégias para volatilidade, para incerteza, para complexidade e para ambiguidade. Mas o que, afinal de contas, é esse VUCA? O VUCA é um acrônimo para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que vem do inglês Volatility, Uncertainty, Complexity e Ambiguity. Por isso é VUCA e não VICA. VUCA com U de Uncertainty. E esse conceito VUCA, ele nos ajuda a descrever melhor o ambiente em que será feita uma operação militar, onde será desenvolvido um projeto, um empreendimento ou qualquer tipo de negócio. Porque quando eu trabalho com o conceito VUCA, eu especifico melhor o meu ambiente. Eu não vou apenas falar que o ambiente está caótico, que o ambiente é dinâmico, que as coisas mudam muito rápido, ou que o ambiente é apenas volátil, ou apenas incerto, como a gente muitas vezes ouve por aí. Quando eu trabalho com o conceito VUCA, eu vou conseguir olhar para o meu ambiente, identificar qual dessas 4 letras aí, que são as dimensões do ambiente VUCA, qual dessas dimensões é a mais acentuada para aí sim eu traçar uma estratégia apropriada. Isso é um pensamento estratégico. Cada uma dessas dimensões, da volatilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade, ela, dependendo do ambiente, ela vai ser mais intensa. E aí sim eu vou conseguir desenhar uma estratégia apropriada. Esse conceito VUCA ele é muito valorizado em discussões de alto nível, em análises estratégicas e principalmente na liderança estratégica, para saber como é que eu vou traçar o meu caminho de longo prazo, traçar os meus objetivos de longo prazo e ir reagindo às situações imprevistas que vão acontecer. É um conceito extremamente útil para discussões de estratégia e principalmente de liderança. Ok. O VUCA significa o quê? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E nós vamos explorar os detalhes de cada uma dessas dimensões. Mas primeiro é importante lembrar o seguinte: o que é estratégia? E principalmente, o que o VUCA tem a ver com estratégia? Há um vídeo no canal Strategize onde nós exploramos a fundo a origem do conceito da estratégia, o desenvolvimento desse conceito e o que se entende por estratégia hoje em dia. Eu recomendo que esse vídeo seja assistido. Mas eu vou então aqui resumir e relembrar uma das boas definições de estratégia. Veja, a estratégia trata de moldar o futuro. É sobre como as pessoas atingem seus fins com os meios disponíveis em um ambiente VUCA. Veja nessa imagem que eu gosto de trabalhar muito, onde eu tenho aí a estratégia sobre 3 pilares. O fins, que são os meus objetivos, o como, que eu vou fazer tudo aquilo, e os meus recursos. Toda essa estratégia ela está dentro de um ambiente que é impactado por forças externas. Essas forças podem ser tendências ou incertezas. E essas forças que impactam o ambiente externo da nossa estratégia que vão moldar esse contexto VUCA. Ou seja, o contexto VUCA ele tem a ver com a estratégia porque ele trata do estudo do ambiente.
Esse conceito VUCA, ele é importante ser entendido pelo estrategista, porque ele vai fazer com que eu entenda as regras do jogo. Onde eu estou aplicando as minhas ações estratégicas, será que aquele ambiente ele vai ser receptivo às minhas ações? Será que as minhas ações estão customizadas para aquele ambiente? Por isso que é importantíssimo entender o ambiente, e o conceito VUCA vem justamente aí. A conexão dele com a estratégia é para nos ajudar a entender o ambiente. Claro que esse conceito VUCA é apenas uma abstração, é uma ideia. Ela foi criada para nos ajudar, não significa que ela seja uma coisa perfeita. É como um mapa. Quando eu vou para uma cidade que eu não conheço, se eu olhar antes o mapa, eu vou ter uma noção. Não é perfeita, mas é muito melhor eu olhar o mapa antes. Ou seja, é uma simplificação da realidade. E algumas críticas existem a esse conceito VUCA, como, por exemplo, o foco no excesso de adaptação. Aqueles que trabalham com o conceito VUCA, eles estão sempre preocupados em se adaptar. Algumas pessoas criticam isso, porque existe também a importância de tentar dar uma certa estabilidade ao ambiente. Mas aí eu pergunto, como é que eu vou conseguir moldar o ambiente que está fora do meu controle? Eu tenho que entender esse ambiente que está fora do meu controle e traçar, sim, as ações que estão sob o meu controle para eu poder navegar nesse ambiente VUCA. E o VUCA, ele assusta as pessoas, porque o ser humano, por natureza, ele não gosta muito de mudanças, ele prefere viver na sua zona de conforto. E quando eu começo a tirar a neblina da minha frente, entender a realidade e ver que o mundo realmente não é tão estável assim, ele assusta. Então muitas pessoas preferem não olhar para isso. Outra crítica aqui que eu lembrei aqui, importante de se fazer, é a questão dos conceitos da moda, a tal da buzzword. São conceitos que surgem e a gente percebe que aquilo ali nada mais é do que um marketing. No caso do conceito do VUCA, eu diria que não é uma buzzword. O VUCA é um conceito que nasceu, eu vou contar a história da origem do conceito VUCA, mas eu afirmo que é um conceito que nasceu, foi estudado cientificamente e tem uma ampla aceitação em setores sérios, né, das Forças Armadas, do mundo inteiro e dos negócios. Então não podemos dizer que o VUCA é apenas um modismo. Há outras palavras aí que surgiram, ficaram por aí durante o tempo, como, por exemplo, alguns outros conceitos que tentaram substituir o VUCA, como o tal do conceito Bunny, que também simplesmente pegou os conceitos e mudou. Isso tudo morreu, porque não tem uma base sólida científica. E o VUCA também ele pode não ser útil para aquelas pessoas que não compreendem bem, e que não vai ser o caso nosso quando terminar esse vídeo. Nós vamos entender o VUCA e vamos saber que as coisas não são simplesmente caóticas, simplesmente voláteis. Elas têm gradações de mudança, e o VUCA vai nos ajudar a conhecer isso. É um conceito que foi amadurecido ao longo das décadas, nasceu de necessidades das Forças Armadas Americanas, e o mundo empresarial, as escolas de negócios perceberam esse valor e depois adaptaram a outros projetos. Vamos ver isso. Qual a origem do conceito VUCA? Os militares americanos, eles popularizaram esse conceito no final da década de 90. Por quê? Até então, havia uma certa clareza no ambiente dos conflitos. Havia os Estados Unidos e havia a União Soviética. Claro que nós não estamos dizendo aqui que a Guerra Fria era uma coisa simples, uma coisa fácil de se lidar, mas era um inimigo definido. Com o fim da União Soviética, os inimigos americanos passaram a ser muito difusos. A questão do terrorismo, estados falidos, para quem que eles deveriam se preparar para a luta. Isso se transformou numa névoa, que aí os estudiosos, os acadêmicos militares, começaram a perceber que esse ambiente, vamos chamar assim, caótico e com uma dinâmica muito intensa, ele tinha sim características diferentes dependendo da situação. E aí eles criaram esse conceito VUCA justamente para facilitar o desenho de estratégias. E essa criação do conceito VUCA, ela está associada não apenas com uma mudança de intensidade. A Guerra Fria ficou mais difícil. Não, houve uma mudança de paradigma. Justamente isso que eu expliquei. Os inimigos americanos e as necessidades de preparo estratégico, elas passaram a ser, elas passaram a tratar com outro paradigma. Um paradigma que foi explicado, a facilitação do entendimento desse novo paradigma foi a razão da criação desse conceito VUCA. Então, a primeira vez que esse conceito VUCA surgiu por escrito numa publicação mais estruturada foi numa publicação da National Defense University, que trata da liderança estratégica e tomada de decisão. O link para essa publicação está aí na descrição.
E para dar um exemplo dessa dificuldade das Forças Armadas Americanas, eu mostro aí esse slide. Esse slide de uma apresentação que ficou muito famosa e circulou aí pelo mundo. É o slide de um briefing que o Estado-Maior do general McChrystal, que era o comandante, na época era o comandante das forças da OTAN e dos Estados Unidos no Afeganistão. O Estado-Maior dele, ou seja, os oficiais, os assessores que estavam preparando ali todo o planejamento das forças no Afeganistão, eles tentaram resumir a situação com esse slide aí. E a gente vê que é um slide bem, vamos dizer assim, bem rico. E o general McChrystal ele falou o seguinte: quando entendermos esse slide, venceremos a guerra. Foi uma provocação para dizer que o slide estava muito recheado. E aí eu faço algumas observações. Primeiro, realmente o slide está muito, vamos dizer assim, confuso, mas ele tem o mérito de ter tentado mapear todos os atores envolvidos naquele conflito. E aí a gente pode observar alguns pontos que são nódulos, que são pontos de convergência de outros fatores. E talvez isso ajude a traçar sim a estratégia, porque eu vou atuar naqueles pontos críticos. Houve, então, a defesa que eu faço no slide, que houve um esforço para que isso aí fosse melhor mapeado. É claro que o mapa ele não é a realidade, é apenas um retrato daquilo que parece mais importante. Mas, no final das contas, o que a gente vê aí, com essa série de fatores interconectados, é que a situação, né, do líder estratégico lá no Afeganistão, do general americano, era uma situação que está alinhada com isso que nós estamos falando aqui. VUCA era volátil, incerto, complexo e ambíguo. E esse conceito ele foi disseminado para o mundo empresarial. E muito aceito, porque as empresas também elas trabalham nesse ambiente VUCA. E esse artigo que está aí, o Innovation, Dynamic Capabilities and Leadership, ele foi escrito por 3 ícones da estratégia empresarial. E eu destaco principalmente aí o Paul Shoemaker e o David Tice, que o David Tice, em especial, além de ser um acadêmico, ele é um empresário de sucesso, um empresário neozelandês que ele tem 8 doutorados. É uma coisa incrível, ele é muito respeitado nas escolas de negócios. É claro que esses 8 doutorados, a maior parte deles são títulos de reconhecimento. Ele realmente não executou esses 8 doutorados, senão não teria nem tempo para ser um grande empresário. Mas o fato é que o David Tice, pouco conhecido aqui no Brasil, ele é muito respeitado aí fora, junto com o Paul Shoemaker também. E eles escreveram esse artigo aí para uma edição especial sobre VUCA, ali, Special Section on VUCA, de uma publicação científica. E lá eles reconhecem a origem do acrônimo VUCA como sendo de origem militar, mas eles alegam que aquilo ali é extremamente importante para o mundo de negócios, principalmente onde as tecnologias emergentes elas chegam e sacodem aquele ambiente onde o empresário está ali com seus desafios, precisa atuar naquilo e as regras do jogo mudam. Como lidar com tudo isso? Como lidar com tudo isso é o que nós vamos tentar aqui passar explicando cada uma das dimensões para poder ter aí uma capacidade de desenhar uma estratégia para o ambiente VUCA. O importante é que até aqui o que nós temos que tirar de lição é que o ambiente ele realmente é muito dinâmico, ele é muito intenso, as mudanças são muito rápidas, mas existe uma forma de eu identificar qual tipo de mudança, qual tipo de dúvida, qual tipo de regra que está mudando mais rápido no meu setor, para aí sim eu desenvolver as minhas estratégias. E no restante do vídeo nós vamos mergulhar em cada uma dessas dimensões. O que é volatilidade? Exemplos, vamos ver exemplos de volatilidade e quais as estratégias para lidar para cada uma dessas dimensões. E antes de mergulharmos, eu ressalto que os vídeos do canal, eles não se baseiam na minha opinião. É claro que eu construo o vídeo, eu pesquiso os artigos e alguma coisa da minha visão termina permeando o que eu falo. Mas a base, o fundamento do que eu passo nos vídeos do canal é fundamentado em artigos científicos, em manuais militares atuais, onde a ideia aqui é que quem está assistindo o vídeo consiga tirar dali o principal do que foi estudado ao longo de muito tempo. Ok, e no caso desse vídeo especificamente, há vários trabalhos interessantes sobre o VUCA.
alguns trabalhos mais voltados para o entendimento do VUCA, como esse que eu já citei, esse que foi a origem do conceito VUCA nas Forças Armadas Americanas, que está no link aí da descrição. Há também aquele do Paul Schmaker, do David Tisse, que leva o conceito do VUCA para o mundo empresarial, para a estratégia de negócio. E há outros artigos, como por exemplo esse de 2022, que já está preocupado com o uso da inteligência artificial para trabalhar o conceito VUCA em ambientes em negócios que precisam ser sustentáveis. A palavra sustentabilidade, ela tem a ver com a vida do negócio ao longo do tempo. E se o ambiente VUCA e tudo está mudando o tempo inteiro, como é que eu vou fazer com aquele meu negócio, com aquela minha ideia, com aquele meu projeto se sustente no futuro, ainda mais no ambiente VUCA, e ainda mais com o uso da inteligência artificial? Há um outro livro também, Managing a VUCA World, que é também um livro que tenta mostrar como fazer a gestão de um negócio num ambiente tão volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas, para o entendimento essencial do que é VUCA, e principalmente para as estratégias de aplicação, existem dois trabalhos que, na verdade, são feitos pelo mesmo autor, fundamentais para nós nos aprofundarmos nisso. Um é um artigo científico que tem esse título aí, What Difference a Word Makes? Understanding Threats to Performance in a VUCA World. Qual a diferença de uma palavra? Se eu estou trabalhando num ambiente volátil ou estou trabalhando num ambiente ambíguo? É totalmente diferente. E aí esse artigo científico, depois foi resumido numa publicação da Harvard Business Review, que a revista, a Harvard Business Review, a HBR, não é uma publicação científica, mas ela é um periódico, uma revista altamente conceituada, porque normalmente os artigos que vão para a HBR são artigos científicos. Ok. Agora que nós já fizemos essa introdução, vamos aprofundar na questão da volatilidade. Dentro de um ambiente VUCA, onde eu preciso desenhar a minha estratégia, a volatilidade ela tem algumas características específicas que vão distingui-la das outras dimensões do conceito VUCA. A volatilidade é aquela situação onde as coisas são instáveis ou imprevisíveis. Elas não necessariamente são complexas ou duvidosas. A informação está lá disponível e a situação é até compreensível. Eu sei as regras do jogo. Mas a mudança é rápida e muitas vezes imprevisível. Imprevisível em que sentido? É a extensão daquela mudança, qual o impacto, a direção daquela mudança, o momento que ela vai acontecer. A volatilidade ela tem a ver com o que se fala em termos de turbulência do contexto. E também a volatilidade, erradamente, ela é utilizada como sinônimo de um ambiente VUCA, de um ambiente que tem uma dinâmica muito intensa. E a volatilidade é apenas uma das dimensões, que é essa de ser instável ou imprevisível. Eu não devo confundir ela com as outras dimensões. Vamos ver alguns exemplos de situação volátil. O preço das ações, por exemplo, do mercado financeiro, o valor do câmbio, o preço das commodities, tudo isso são questões voláteis. Voláteis porque elas não são necessariamente complexas. Eu não tenho necessariamente uma dúvida, mas é uma situação onde eu não consigo prever qual a direção do preço das ações, eu não consigo prever quando vai haver uma grande mudança no preço das commodities, por exemplo. Isso são características de ambiente volátil. Um outro exemplo, uma tecnologia disruptiva que surge, ela vai causar ali uma instabilidade no mercado. Por exemplo, tecnologias de delivery, como aplicativos de delivery, causaram ali um impacto muito grande nos restaurantes que tiveram que se adaptar com aquilo. Quando surgiu o primeiro aplicativo de delivery, o que aconteceria? Qual seria a direção daquele movimento? Em que momento aconteceria uma grande revolução? A gente sabe que no caso dos deliveries de alimento, eles são uma ideia fantástica, mas a pandemia fez com que isso tudo acelerasse. Ou seja, era imprevisível quando aquilo ali iria acontecer, uma situação volátil. Outro exemplo de situação volátil, consequências de um desastre natural. O que vai acontecer? Será que a energia elétrica deixará de ser entregue ao consumidor? Será que os helicópteros, os caminhões com os mantimentos conseguirão chegar no local? Tudo isso é muito volátil, a gente não sabe o que vai acontecer ali. Um agravamento geopolítico. Podemos até entender o que está acontecendo, a situação pode até não ser tão duvidosa, mas qual vai ser a direção daquele movimento? Qual vai ser o momento onde alguma coisa grave vai acontecer? É uma situação volátil.
A pandemia, como eu já mencionei, também a pandemia pode ser até compreendida, mas quais serão os impactos daquilo no ambiente? O escândalo ético. Um grande problema numa empresa, por exemplo, como o que aconteceu na Aeron, que foi uma empresa de energia americana, que muitas pessoas já nem lembram o que aconteceu isso, mas houve ali uma manipulação dos dados financeiros da empresa que causou um grande impacto nos Estados Unidos. E quando isso foi descoberto, as pessoas não sabiam ainda qual seria a direção daquele movimento, uma situação extremamente volátil. E uma disputa no mercado de trabalho. Qual será a decisão em relação àquilo? E dependendo da decisão, qual vai ser o impacto? Aquilo pode ser compreendido, pode não ser tão complexo, mas em que momento aquilo vai afetar o seu negócio? E numa situação volátil, existe uma abordagem estratégica que tende a funcionar melhor. Essa abordagem ela tem como palavra-chave a agilidade. Para uma situação volátil, se eu identifico no meu ambiente VUCA a dimensão da volatilidade é a mais intensa, eu tenho que trabalhar com uma reserva forte. Reserva em todos os sentidos, reserva de recursos financeiros, reserva de recursos humanos, talvez algum material que eu tenha que ter em reserva. E essa reserva serve para o quê? Ela serve para criar uma flexibilidade para o futuro, para essas coisas que podem acontecer. Eu entendo que vai acontecer. Se eu acredito que aquilo vai acontecer, não sei exatamente quando, em que direção aquela novidade vai impactar o meu negócio, eu tenho que trabalhar com uma reserva. Essa questão da reserva ela é muito bem compreendida nas guerras. Por exemplo, nas forças terrestres, as unidades normalmente são organizadas em 3 blocos. Por exemplo, uma companhia de infantaria, ela tem 3 pelotões, um batalhão tem 3 companhias. E por que essa organização ternária? Porque quando vai se fazer algum movimento mais estratégico, alguma ação, o comandante, o líder, ele pega um daqueles terços dele, por exemplo, se ele é um comandante de companhia, ele vai pegar um dos seus pelotões e vai deixar em reserva. E vai atuar apenas com 2, porque ele não sabe, a situação é muito volátil, o que vai acontecer no futuro? Para os problemas imprevistos que acontecerem, ele tem uma reserva. A mesma coisa, quem estiver atuando no projeto, no empreendimento, tem que ter uma reserva. Se você estiver atuando num ambiente volátil sem nenhuma reserva, o seu risco é enorme. Por isso, a necessidade de fazer seguros, fazer hedges. E também, diante dessa questão da volatilidade, é importante contar com pessoas, com parceiros, com recursos humanos que tenham uma visão generalista, que possam sair daquele nicho de conhecimento específico e olhar fora da caixa e trazer novas sugestões. E, ao mesmo tempo, toda essa volatilidade que gera mudanças rápidas, ela precisa que você tenha um processo de tomada de decisão veloz. Existe o ciclo ODA, que é observe, oriente-se, decida e haja. Esse ciclo ODA ele foi criado na década de 60 pelo coronel Boyd, da Força Aérea Americana, onde ele notou que quando ele estava pilotando o seu caça, para ele ganhar do oponente, ele precisava ter um ciclo de tomada de decisão mais veloz. Então, num ambiente volátil, a minha capacidade de tomar boas decisões, esse processo de eu observar o que está acontecendo, de eu me orientar, e de eu decidir, e de eu partir para ação, todo esse processo, que é o ciclo ODA, ele deve ser veloz. E alguns sistemas eles têm que ter redundâncias. Sistemas críticos que são fundamentais para a sustentabilidade do meu negócio, eles têm que ter um backup, uma reserva. Caso aquilo ali falhe, eu já tenho ali preparado uma alternativa. E também importantíssimo é desenvolver a capacidade de aprender rapidamente. Para isso, eu preciso treinar muito, treinar para eventualidades, tirar lições aprendidas e, em situações críticas, estar preparado para alguma coisa eu já ter pensado antes. É claro que numa situação crítica, novidades vão acontecer. Então o estrategista ele tem aquela dualidade, ele tem que planejar ao máximo para o futuro, tentar entender o futuro, mas ele tem que estar super bem preparado para reagir. E a reação, ela termina sendo melhor quando eu já me preparei para as coisas que eu já poderia ter conhecimento. O ideal é que eu seja surpreendido pelo mínimo de coisas possível. E há um custo nessa abordagem para a volatilidade. Para ter uma reserva, para investir em treinamento, para investir em recursos que sejam generalistas, recursos humanos generalistas, há um custo sim. E esse custo eu vou ter que calcular de acordo com o meu ambiente. Se eu achar que o meu risco é muito grande, eu vou ter que trabalhar com uma reserva maior. Do exemplo que eu dei, da companhia que tem 3 pelotões e vai atacar, se a situação for extremamente volátil e perigosa,
Pode ser que aquele comandante daquela companhia que tem 3 pelotões, em vez dele atacar com 2, pode ser que ele decida atacar com apenas 1 e guardar 2 em reserva, para ele poder adaptar, à medida que ele vai caminhando, a sua estratégia e aí sim se acertar. Mas há um custo. Toda vez que eu trabalho com reservas, eu tenho que investir alguma coisa naquela reserva. E isso tem que ser calculado de acordo com o meu risco. O risco é grande? Muita reserva. O risco é menor? Eu posso investir menos naquela reserva. Em um ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, uma situação de incerteza ela é caracterizada pelo fato de eu conhecer a lógica da questão. Eu entendo as relações de causa e efeito. Porém, a incerteza ela tem a ver com o fato de eu não saber se um determinado evento, primeiro, se ele vai acontecer, e segundo, se ele acontecer, qual vai ser o impacto. A incerteza não é volatilidade. A volatilidade ela tem a ver com uma mudança provável, mas nós não sabemos na volatilidade qual vai ser a extensão, a direção ou o momento que aquela mudança vai acontecer. A situação de incerteza ela não é volátil, porque aquele evento incerto ele pode nem vir a acontecer. Na incerteza, nós sabemos, nós reconhecemos que as informações para resolver um determinado problema, essas informações podem nunca estar disponíveis. Uma mudança, ela é possível numa situação de incerteza, mas nada está assegurado, tudo é incerto. A incerteza, que é uma das dimensões do ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, ela é caracterizada por isso. O evento pode ou não ocorrer, e se ele ocorrer, nós não sabemos qual é o impacto. Exemplos de situações onde a dimensão da incerteza ela é um dos aspectos mais fortes dentro desse ambiente VUCA. Um provável novo produto da concorrência. Eu estou olhando para a concorrência, há indícios de que eles vão lançar um novo produto. É incerto. Vão lançar? Podem não lançar. E se lançar, qual vai ser o impacto daquilo? Um projeto de lei que está sendo negociado no Congresso, uma mudança regulatória. Esse projeto de lei vai ser aprovado? Não sei, é incerto. E se ele for aprovado, qual vai ser o impacto real daquilo? Um contexto após um ataque terrorista. Provavelmente as razões para aquele ataque terrorista, a lógica daquilo tudo seja compreendida, mas qual vai ser o resultado daquilo? Tecnologias emergentes também podem intensificar essa dimensão da incerteza no contexto VUCA. Por exemplo, a impressão 3D, qual vai ser o impacto real dessa tecnologia? Essa tecnologia realmente vai fazer com que haja alteração na logística dos produtos? E se isso acontecer, qual vai ser o impacto? Então, a questão da incerteza era caracterizada por isso. Mais uma vez eu lembro, o evento pode ou não ocorrer, e se ele ocorrer, qual vai ser o impacto? Nesse sentido, o que acontece? Nós temos que ter, para esse ambiente de incerteza, algumas abordagens estratégicas customizadas para isso. A palavra-chave, quando eu estou trabalhando num ambiente VUCA, onde a dimensão da incerteza é mais forte, a palavra-chave é a informação. Informação é fundamental para reduzir a incerteza. Eu tenho que investir nisso. Como é que eu invisto em informações? Eu tenho que ter um processo de coleta de informações. Essas informações elas têm que ser interpretadas e elas têm que ser compartilhadas com aqueles meus aliados, com os meus stakeholders. Essa questão do compartilhamento de informações foi um problema seríssimo após o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos. Lá havia muitas informações que estavam dispersas em diversas agências de inteligência que, se aquele quebra-cabeça tivesse sido integrado, provavelmente alguma ação poderia ser feita para evitar aquele atentado. Mas esse compartilhamento de informações entre aliados não aconteceu. Então é importante que essas informações sejam compartilhadas para que eu possa montar o quebra-cabeça, para que eu possa enxergar a situação macro. E essas informações elas têm que ser buscadas fora das fontes mais comuns, daquelas fontes que eu busco as minhas informações no dia a dia, justamente porque provavelmente um impacto inesperado vai vir de um local que eu não estou olhando. Então é preciso ter uma visão abrangente, o contexto tem que ser visto de forma macro. E essas informações que vão chegando, elas também têm que ser analisadas sob novas perspectivas. O contexto é VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então essas informações que chegam novas, muitas vezes elas podem ter outras coisas por trás daquilo ali.
Para isso, eu tenho que monitorar o meu ambiente e estar o tempo todo atualizado do que está acontecendo. Às vezes eu tenho uma empresa numa determinada indústria, mas o que está acontecendo, por exemplo, na indústria de defesa pode ter um impacto grande na minha indústria, uma nova tecnologia, um drone que tem uma nova capacidade, um novo software de inteligência artificial. O que está acontecendo no outro setor que pode me impactar? Essa situação de incerteza ela pode ser reduzida com a busca de informações. E o importante é identificar os dados da situação atual, aquilo que está acontecendo no momento. E se considera, as informações elas são gigantescas, mas a questão principal é focar naquelas informações que podem me gerar estratégias e ações que estão dentro do meu controle, aquilo que efetivamente eu posso fazer. Em um ambiente VUCA, onde eu vou desenhar a minha estratégia, VUCA para volátil, incerto, complexo e ambíguo, a situação de complexidade, ou seja, onde a dimensão da complexidade era mais intensa, isso significa o seguinte, que existe um grande número de sistemas, de partes interconectadas, que formam uma intricada rede de informações e atividades distintas. Não necessariamente envolve uma mudança rápida, como, por exemplo, na volatilidade, ou uma incerteza sobre o que vai acontecer ou não. A complexidade ela tem a ver com uma variedade enorme de partes que formam uma rede complicada de relacionamentos e de procedimentos que eu preciso adotar. Cada uma dessas partes ela pode até ser simples, mas as interconexões elas são confusas. E existe muita informação diversificada e, muitas vezes, de difícil interpretação. Numa situação de complexidade, alguma informação até está disponível, mas a natureza dessa informação e o volume sobrecarregam a análise. Numa situação de complexidade, os exemplos que nós podemos citar, nós vamos buscar o quê? Situações onde esse aspecto dentro do ambiente VUCA é mais forte. Como, por exemplo, se você vai fazer negócios em muitos países ao mesmo tempo, são regulamentações diferentes, são fornecedores distintos, são canais de distribuição também diferentes, são coisas que são diferentes em diversos países. Como é que eu vou trabalhar cada aspecto daquele? É complexo. Relacionamentos com um grande número de stakeholders com interesses divergentes. Se você tem uma fábrica que produz um determinado produto, que é relativamente, vamos colocar aqui, simples de produzir, mas essa fábrica está posicionada às margens de um rio, e nessa região existem diversas cidades, pequenas e grandes, existe ali uma preocupação ambiental muito grande. Como é que essa fábrica vai ter que se estruturar para lidar com essa complexidade? Não é apenas o produto que ela está produzindo que vai exigir ali alguma competência técnica, mas o relacionamento dela, o posicionamento dela dentro dessa comunidade, dessas necessidades distintas de diversos stakeholders. Por exemplo, outro caso de complexidade é a administração por uma empresa de diversas marcas ou produtos. Cada um desses produtos vai ter fornecedores distintos, vai exigir uma campanha de marketing específica. Isso tudo vai gerar complexidade. Pode ser que um determinado produto seja simples, ou trabalhar com algum fornecedor também seja simples, mas quando a empresa precisar integrar tudo isso, surge aí a questão de lidar com a complexidade. Um exemplo de complexidade que eu posso citar é onde eu estou, no momento agora que eu falo, trabalhando. Eu estou trabalhando no desenvolvimento de uma organização nova na Marinha do Brasil, que é o Instituto Naval de Pós-Graduação. A Marinha sempre foi preocupada com a pós-graduação, mas ela resolveu aperfeiçoar a maneira como ela lida com isso. E para trabalhar com pós-graduação, são diversas partes que têm que ser harmonizadas, como, por exemplo, as pesquisas dos projetos estratégicos da Marinha. A Marinha trabalha desde submarinos até aeronaves, passando pelos navios de superfície, com certeza. São diversas partes distintas e que vão exigir abordagens específicas, mas depois precisarão ser integradas. Na questão da pós-graduação, como é que fica a capacitação do pessoal para trabalhar nesses projetos específicos? É muito conhecimento. Como é que eu vou programar os meus projetos de pós-graduação? Onde eu vou investir? Qual é o investimento correto? Isso tudo também é complexo de decidir. E ainda mais, a Marinha se prepara para lutar uma guerra que vai acontecer no futuro. Como estará o ambiente no futuro? Quais são as tecnologias que nós devemos dominar? Além disso, para implantar um instituto desse de pós-graduação na Marinha, nós temos que lidar com setores internos, porque muitas coisas, como eu disse, a Marinha sempre se preocupou com pós-graduação, muitas coisas internamente já eram trabalhadas nesse sentido. Como é que nós vamos aproveitar essas sinergias para poder trazer um trabalho mais integrado?
E aí passa outros fatores de complexidade. Como é que fica o relacionamento com as universidades? Universidades no Brasil e no exterior que têm capacidade de fornecer aqueles conhecimentos técnicos científicos que nós precisamos, os relacionamentos com os orientadores que vão orientar as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, esses trabalhos acadêmicos científicos têm que estar alinhados aos interesses da Marinha. Tudo isso gera mais complexidade. E, por fim, como é que esse conhecimento vai ser internalizado? Eu mando uma pessoa da Marinha fazer um curso fora e esse conhecimento depois tem que voltar para a instituição. Ou seja, não envolve aí muita volatilidade ou incerteza. O que envolve aí é uma complexidade muito grande. Como trabalhar com tudo isso? Então, num ambiente onde a dimensão complexidade, ou seja, o ambiente ele vai ser VUCA, haverá fatores de volatilidade, de incerteza e de ambiguidade. Mas quando a dimensão complexidade for mais acentuada, a palavra-chave, a visão estratégica chave para lidar com a complexidade é a reestruturação. Reestruturar o quê? As operações internas da organização, da empresa, as equipes dos projetos, as pessoas das equipes, para poder corresponder àquela complexidade externa. A necessidade de recrutar ou mesmo desenvolver especialistas para lidar com cada uma daquelas partes. E para isso é importantíssimo esclarecer as responsabilidades, o que cada um deve fazer. E para essas responsabilidades, cada um vai saber o que fazer, para eu poder, no final das contas, ter um trabalho integrado, eu tenho que melhorar a capacidade de comunicação, eu tenho que ter estruturas que facilitem a colaboração e a coordenação. A complexidade, ela exige uma visão integradora, não necessariamente envolve mudança, mas sim um trabalhar de maneira profunda em cada parte e depois conseguir integrar tudo isso. Quando o estrategista vai lidar com o ambiente, ele vai lidar com o ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Uma das dimensões desse ambiente VUCA é a ambiguidade. A ambiguidade é uma situação de dúvida sobre a natureza do problema, sobre as relações de causa e efeito. Diferentemente da incerteza, lá na incerteza eu consigo entender, consigo compreender mais ou menos as relações de causa e efeito. Na ambiguidade eu tenho dúvidas. Na ambiguidade eu não sei as regras do jogo. E não há precedente, não há histórico para eu analisar. Normalmente a ambiguidade dentro do ambiente VUCA é a situação mais desafiante. Na ambiguidade existe a falta de clareza do que está acontecendo, ou há múltiplos significados para o mesmo evento. Aquele mesmo evento pode ser interpretado de diversas formas. Na ambiguidade, nós enfrentamos o que é chamado de unknown unknowns, os desconhecidos desconhecidos. Ou seja, de forma aqui simplificada, eu tenho aquelas coisas que eu conheço, eu sei que eu conheço, tá? Eu tenho as coisas que eu já identifiquei que existem, mas eu não conheço. Então aquilo está no meu radar, eu estou preocupado com aquilo, porque eu sei que existe, eu sei que eu não conheço. Mas na ambiguidade, o que acontece de forma mais acentuada é a existência de coisas que eu não conheço e eu não sei que não conheço. Ou seja, é um perigo que existe ali me cercando e eu nem sei que ele está ali. São coisas que nós não sabemos que desconhecemos. E numa situação de ambiguidade, quando há mais informações, eu estou com dúvida do que está acontecendo, eu vou trazendo mais informações, e isso não necessariamente significa que a situação vai ficando mais clara. Pode ser que mais informações tragam mais dúvidas e até mais perguntas. E numa situação de ambiguidade, nós podemos citar aqui alguns exemplos. A entrada em mercados imaturos ou emergentes. Eu tenho uma empresa, eu quero internacionalizar, por exemplo. O que vai acontecer dali? Eu não sei as regras do jogo, eu não tenho histórico para poder comparar e dizer o que normalmente acontece quando eu faço esse tipo de movimento. É uma dúvida. O lançamento de um produto fora do seu núcleo de competência, mesma coisa, a empresa está acostumada a trabalhar com um produto de natureza X e de repente ela lança um produto de natureza Y. Aquilo ali é uma experimentação que ela está fazendo, vai dar certo? Eu não sei as regras do jogo, o que vai acontecer ali? E uma nova aliança estratégica. Alianças normalmente elas trazem benefícios, mas como é que aquilo vai acontecer na prática? Construir aquela aliança e depois, quando aquilo for ser colocado em prática, o que vai acontecer? Nunca foi feito antes, não há precedente para avaliar, então é uma situação de dúvida. E qual a abordagem estratégica onde trabalhar, quando eu estou trabalhando no ambiente VUCA, quando eu vou lidar com ambiguidade? O que eu tenho que priorizar na minha estratégia? A palavra-chave é experimentação.
compreender causa e efeito, que nós não compreendemos numa situação de ambiguidade, isso requer que eu tenha uma hipótese. Eu acho que a melhor solução para esse problema é essa. Eu crio uma hipótese e eu vou ter que testar essa hipótese. Então, numa situação de ambiguidade, eu tenho que projetar os meus experimentos para que eu rapidamente coloque eles em prática e tire as lições aprendidas para depois aplicar numa escala maior. Por isso que é importante, numa situação de ambiguidade, praticar o que é chamado de prototipagem, que é criar um protótipo, uma coisa que não é definitiva, para eu poder testar aquilo e, se for o caso, falhar de forma rápida para tirar ali os aprendizados da forma mais rápida possível e aí sim pegar aquele protótipo, aperfeiçoar e jogar novamente no mercado, ou no projeto, ou na minha experimentação, para que eu possa ver se aquilo ali vai dar certo ou não, quando eu estou trabalhando numa situação de ambiguidade. Essa questão da prototipagem é uma filosofia muito em vigor, muito em voga lá no Vale do Silício. E por isso eles desenvolveram lá os métodos de Design Thinking, que é um método para desenvolvimento de produtos, e o método da startup enxuta, que é um método para eu ir crescendo a minha startup de forma gradual. No nosso canal, um vídeo que conta muito bem essa história do que é o Design Thinking, do que é a startup enxuta, como nasceram, para que serve, quais são os ciclos e por que essas duas metodologias que nasceram lá no Vale do Silício, diante de toda aquela dinâmica deles, por que essas duas ferramentas estratégicas, não são estratégias, essas duas ferramentas estratégicas são muito importantes em questões de ambiguidade. E, na verdade, o empreendedor, a não ser que ele esteja copiando alguém, a estratégia que copia normalmente vai falhar logo em seguida, porque aquilo ali não vai sustentar. Mas o empreendedor que lida com ambiguidade, alguém que está num projeto que lida com muita dúvida, pode sim se utilizar do Design Thinking e da Startup Enxuta. Recomendo assistir a esse vídeo no canal. Esse conceito VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, tem essa grande utilidade de nos ajudar a especificar como que nosso ambiente está nos impactando. Qual é a dimensão volatilidade, incerteza, complexidade ou ambiguidade que é mais forte onde eu estou trabalhando. A partir do momento que eu identifico qual a dimensão que é mais impactante para a minha estratégia, eu vou poder sim especificar algumas coisas. Então, em resumo aí do que nós vimos, quando a situação a dimensão da volatilidade é mais intensa, a palavra-chave é agilidade. Se for incerteza, a palavra-chave é informação, buscar informações. Quando eu estou trabalhando com um ambiente muito complexo, eu tenho que me reestruturar para atender cada uma dessas partes. E quando a situação é forte em ambiguidade, a palavra-chave é experimentação. O contexto VUCA, ele oferece muitos desafios no nosso dia a dia. Por exemplo, na questão do trabalho, do emprego, ele pode gerar uma instabilidade por causa da volatilidade com que as coisas acontecem e da incerteza do impacto das coisas que podem acontecer ou não. Será que essas minhas habilidades elas serão necessárias daqui a alguns meses? Ainda dentro da questão do trabalho, do emprego, pode haver sim um aumento da necessidade de mais carga de trabalho, porque a complexidade vai aumentando, as informações precisam ser trabalhadas e talvez eu precise trabalhar mais tempo para poder produzir o mesmo que eu produzia numa situação menos intensa. Quais as necessidades que serão necessárias nos próximos anos? A ambiguidade, ela precisa ser trabalhada de forma incremental, de forma experimental. Por quê? Como é que eu vou investir num treinamento? Se eu tenho uma grande organização, eu vou investir pesado num treinamento, numa determinada habilidade. O que vai acontecer daqui a 5 anos? Então as coisas, a identificação da dimensão que está me impactando de forma mais intensa, ela vai sim me facilitar a desenhar uma estratégia coerente. E o contexto VUCA também, ele é muito impactado pelas novas tecnologias ligadas à inteligência artificial. No caso da volatilidade, as próprias relações de trabalho, o emprego, a minha capacidade de produzir uma determinada tarefa, como é que isso vai se portar daqui a algum tempo? Pode ser que aquela competência técnica se torne obsoleta em razão das novas ferramentas de inteligência artificial. No caso da incerteza, a inteligência artificial, quais tipos de aprendizado e capacidades que ela vai desenvolver? É difícil prever o comportamento disso tudo. No caso da complexidade, se eu adicionar mais inteligência artificial na minha organização, nos meus projetos,
essas partes talvez necessitem de mais abordagem, de mais reestruturação. A inteligência artificial pode aumentar sim a complexidade. E a ambiguidade? O que é a inteligência artificial que vai trazer mais informações, mais dados para serem analisados? Como é que vai ficar essa sobrecarga de informações? Isso talvez gere muito mais dúvida. De todas essas informações, o que é mais relevante? Diante dessas dúvidas, pode ser que as decisões que nós tenhamos que tomar, elas sejam de qualidade reduzida, sejam decisões equivocadas. O ponto aqui é o seguinte, a inteligência artificial, o uso dela, né, o emprego da inteligência artificial pode intensificar cada uma das dimensões do contexto VUCA. Bom, esse vídeo, ele tratou do contexto, onde você vai travar suas batalhas estratégicas. A estratégia tem os 3 pilares dos objetivos, do como eu vou fazer isso, dos recursos disponíveis. Mas ela vai sim ter que ser aplicada dentro de um contexto, dentro de um ambiente. E esse ambiente, como nós vimos, ele é dinâmico, as pessoas falam que ele é caótico, que ele é imprevisível, e na verdade ele é tudo isso. Mas o conceito VUCA, ele veio para tentar nos ajudar a especificar melhor o que esse ambiente é. Ele é mais volátil, ele é mais ambíguo, etc. O ambiente VUCA, né, trabalhar com o ambiente VUCA, estudar o ambiente VUCA, não significa que eu vou resolver todos os meus problemas. Trabalhar no ambiente VUCA, ele é difícil, mas é muito melhor eu entrar no jogo entendendo as regras e as dinâmicas envolvidas. Por isso vale a pena, sim, conhecer esse conceito. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, ajude a divulgar o canal. Até a próxima!